Glórias a Deus, aleluia. Neste culto a Deus, em louvor de sua palavra, foi aprendizado bíblico da doutrina de Deus. Na abertura já foi lido o Salmo 119, em que ali o salmista diz ali que mais do que qualquer riqueza, ele valoriza a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E ali não era Davi, o Salmo 119 provavelmente foi de levitas que eram responsáveis pela música que Davi fez a organização. E o Salmo 119 provavelmente era de levitas. E pensam até que tenha sido o sacerdote Esdras, o escriba Esdras, que veio depois ali do cativeiro da Babilônia. Pensam que ele foi o compositor do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, e exalta os mandamentos, exalta a lei do Senhor, exalta a palavra de Deus acima de qualquer livro. Porque a palavra de Deus, ela não é qualquer livro. A palavra de Deus, ela é superior a todos os livros da terra. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir e meditar naquele livro que é o livro superior a todos os outros da história da humanidade. E vamos aprender mais do valor da palavra de Deus, do valor da Escritura Sagrada. O porquê que ela é tão valorosa. O porquê que Esdras, ele dedicou tanto tempo para compor o Salmo 119, que é o maior da Bíblia, e falar tão bem dos mandamentos de Deus, falar bem dos estatutos, dos testemunhos, dos preceitos, de leis, de regras que são dadas por Deus. Porque ele elogiou tanto, porque ele louvou tanto, porque é o plano de salvação de Deus. Porque através dela que Deus ele liberta o pecador, liberta o escravo do pecado, e Deus ele dá o céu, dá a vida eterna. É por isso que essa palavra vale mais do que o ouro, e mais do que qualquer riqueza. Se fosse ser vendida a 1 milhão, e tivéssemos esse dinheiro, ela vale muito mais do que 1 milhão. Como o salmista Davi, este Salmo 19 foi composto por Davi, inspirado por Deus. E ele disse aqui no verso 10, que os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. E do que muito ouro fino. A palavra de Deus para ele era mais valorosa. Então a palavra de Deus tem um valor inestimável. Tem também o Salmo 12, o verso 6, em que Davi ele exalta a superioridade da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, comparada a qualquer outra. E nós vamos aprender nessa noite o porquê ela comparada com escritos dos gentios, de outras culturas, fora do povo escolhido por Deus para o Messias nascer e nos salvar. Porque ela é superior a livros de outros países, de outras culturas. E nós estamos vendo o louvor, o elogio, a apologia que faziam os servos de Deus no passado. O Salmo 12, no verso 6, o salmista diz, é Davi também: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Aqui ele fez uma metáfora, porque a palavra de Deus ela já é pura por si só, desde a origem ela já é pura e santa. Mas ele comparou para os nossos olhos humanos entendermos, ele falou purificada 7 vezes. Muita gente pode pensar, então a palavra de Deus ela precisa de uma refinação? Não é isso que ele queria dizer. É porque a prata, ela tem nela muitos outros metais. Às vezes ela é uma prata não pura, não genuína. Às vezes ela tem arsênico, mercúrio, coisas que tiram o valor da prata. E quando ela vai para o forno, esses outros metais se desgrudam e fica prata pura. E o salmista falou que a palavra de Deus ela é essa prata pura, que já passou por forno 7 vezes. Então, não que a palavra de Deus precisa de uma filtração, não. Ele falou que ela já é totalmente pura. Como? Ele está fazendo uma metáfora, não é que ela precisa, é que ele, como humano, ele tinha que comparar com coisas que o ser humano entende. Então ele diz, ela já é em estado bruto, ela é pura. Ele está exaltando ela acima de qualquer coisa. E já aqui foi dito o porquê. Porque a palavra de Deus é aquilo que Jesus disse dela para os escribas e estudiosos dela. Ele disse lá em João 5,39. Ele falou, examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna.
Os escribas lá sabiam, eles valorizavam. É por isso que Esdras escreveu tanto sobre a lei do Senhor, porque ela não é comum. A lei do Senhor tem nelas a vida eterna. Ela tem um caminho aberto para o céu. Então é por isso que ela é superior a tudo. Jesus já disse ali que os fariseus, eles cuidavam ter nelas a vida eterna. E ele disse, são elas que de mim testificam. A palavra de Deus que vai anunciar o Filho de Deus. É por isso que nenhum outro lugar, nenhum outro escrito, nenhum outro livro tem tanto valor como a palavra. Porque os outros livros, o de Allan Kardec, os do Alcorão, vão falar de um outro Jesus, um Jesus falso, um Jesus que não venceu a morte, um Jesus que não ressuscitou. Esses todos vão levar para um caminho de morte, mas a palavra de Deus te leva para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. É por isso que o salmista Davi, ele amava tanto a palavra de Deus, não só ele como Esdras, como crentes no Senhor de todos os tempos. Porque Davi é muito antes de Esdras, mas ele tinha uma obsessão, um amor grande, um temor pela palavra de Deus. Isso ele conseguiu incutir e impregnar no coração de Salomão, seu filho, porque você lendo os Salmos, lendo os provérbios de Salomão, você vai ver o valor que Salomão dava aos mandamentos e à palavra de Deus que ele ouviu de seu pai. De tanto Davi louvar e fazer propaganda, apologia da palavra de Deus para Salomão, Salomão foi advertido que a palavra de Deus tinha um valor inestimável. Nos 31 provérbios que Salomão escreveu, ele fala do valor inestimável da doutrina, do mandamento, do estatuto, dos preceitos do Senhor. Porque ele aprendeu com o seu pai. E a Bíblia Sagrada, que nós a temos hoje, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, compilado ali, é escrito pela inspiração de Deus, pelo povo hebreu. Eles que colecionaram e guardaram, são 39 livros do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, que já conta a história do Messias, que Jesus disse, as palavras do Antigo Testamento de mim testificam. E as do Novo Testamento, que foram escritas a partir de Cristo, dos seus servos que foram inspirados após o nascimento dele, após ele já adulto, após ele ter ido à cruz, após ele ter ressuscitado da sepultura, e após ele ter subido ao céu, que Deus começou a inspirar os seus servos, após a descida do Espírito Santo, a escrever o Novo Testamento, que são ali mais 27 livros então, e aí somado 39 com 27 dá 66. Essa é a palavra de Deus. Está fechado o cânon. São os 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. Mas aí depois que os últimos cristãos, colunas da igreja como João, morreram, os discípulos diretos de João, homens de Deus, pais da igreja, patriarcas da igreja, que aprenderam diretamente com João, outros que aprenderam com Paulo, quando começaram a morrer estes daí, e entrou a corrupção na igreja, entrou um período de trevas, porque o povo de Deus, quando começa a sair da palavra de Deus, que ela é a doutrina de vida, quando o povo começa a sair do caminho da vida, a morte entra, as trevas entram. Quando o povo de Deus a abandonou, ficou na mão, formou-se ali a igreja católica, e passou a escrever tudo em latim, ali tudo, até aquele tempo, antes de 1400, a Bíblia Sagrada estava no poder da igreja católica, e tudo era escrito em latim, e era tudo por pena. Eles escreviam tudo por pena, e o trabalho era um processo muito difícil e demorado, e era caro também, porque tinha que copiar esses 66 livros. Já ali eram o Antigo e o Novo Testamento, 66 livros com pena, então era muito caro a Bíblia Sagrada, era muito dispendioso, levava muito trabalho para fazer, até cerca de 1450, que aí inventou-se a prensa, inventou-se ali a imprensa, fazendo formas ali de metal, formas para poder fazer o livro. A partir daí então começou a ter, e o primeiro livro, não foi livro da Zíbia Gasparotto, não foi livro de Alcorão, já existia, não foi. O primeiro livro na imprensa foi a Bíblia Sagrada. O primeiro livro a ser prensado, a ser imprimido, foi o primeiro livro. E Gutenberg, que foi o que inventou a imprensa,
ele que inventou ela, e aí foi um modo muito mais prático, rápido de produzir Bíblia, porque não ia mais ser o processo dispendioso, trabalhoso e caro, que demorava muito tempo, então só ricos, só reis mesmo para encomendar, e ficava tudo nas mãos da igreja lá também. E você vê 1450, antes ainda de tudo aqui no Brasil, antes de 1500, que lá na Europa inventou-se a imprensa. E o primeiro livro que ele quis pegar de modelo foi a Palavra de Deus. Porque ela é um livro superior a todos os outros, ela é especial. E ele imprimiu ali algumas unidades, era em latim, até então foi em latim. Ele imprimiu, e aí é raríssimo hoje em dia se encontrar a Bíblia inteira de Gutenberg. Raríssimo se encontrar hoje. E sabe quanto vale? Na década de 70, o último conjunto completo da Bíblia Sagrada de Gutenberg, que era em latim, Antigo e Novo Testamento, o último vendido na década de 70 em um leilão, custou $10 milhões. O conjunto todo da Bíblia Sagrada de Gutenberg, o conjunto todo é tão estimado no mundo, é tão valoroso, e não é porque é um livro qualquer, é um livro que é histórico, é porque tem o plano de salvação, é porque ela que te ensina o caminho da vida, para livrar dos laços da morte, ela que te leva ao céu, ela que te liberta da escravidão, é por isso que ela valia $10 milhões. Hoje então quem pagou isso aí ficou lá. Hoje se fizer outro leilão, mas quem pegou está com ele lá. Foi lá nos Estados Unidos um leilão, $10 milhões valeu o conjunto todo. Em anos recentes, um homem lá do antiquário encontrou uma página da Bíblia de Gutenberg em latim, uma parte ali de segundo livro de Crônicas em latim. Uma página que é uma folha de um... Não, uma folha, né? Que tem uma página de um lado, frente e verso. Uma página de um lado, uma página do outro. Uma folha. Uma só folha da Bíblia de Gutenberg foi vendida por $80 mil. Uma folha com frente e com verso. É porque é a palavra de Deus. $80 mil vale. Olha o valor que tem a revelação de Deus. Ainda mais que o ímpio odeie, porque a Bíblia Sagrada ela é difamada pelo ímpio. E é aqui que nós temos que vir na palavra de Deus, ouvi-la, aqui na doutrina do Senhor, porque a gente aprende o quanto vale mesmo o caminho da vida eterna. A Bíblia Sagrada que nos ensina a vida eterna, para a gente ver o valor que tem, porque por ela apóstolos morreram, por essa escritura. Jesus ele quase foi apedrejado várias vezes, porque ele a pregava, porque ele a ensinava, e o Espírito Santo depois inspirou os apóstolos a escrever. Quantas vezes quiseram apedrejá-lo e no fim acabaram por crucificá-lo. E é ela que conta o relato da crucificação. É ela que conta o relato da ressurreição. É ela que conta o relato do batismo no Espírito Santo. É por isso que se vende a tão caro e vale mesmo. Se a pessoa tem dinheiro para pagar, se paga. Porque em comida, se você está faminto, é a última comida que você pode ter. Você paga até uma fortuna, porque é o último pão que você pode ter. É o único que tem naquele lugar. Se você está num deserto e você tem dinheiro, mas não tem pão, lá você paga até R$1 milhão pelo pão, porque é o único que você vai achar. E a Bíblia Sagrada vale tudo e muito mais. Como Davi disse, muito ouro fino ela se equivale, a muito. Ele comparou a ela a joia preciosa, metal precioso, e também a mais doce do que o mel. Mais doce do que o licor dos favos. Porque para anunciar que Deus vai perdoar pecadores, Davi, ele sabia que ele tinha falhas. Ele era um homem que prezava pela obediência, pela santidade. Ele sempre examinava a Escritura, porque ela tirava ele do caminho do ímpio. Mas doce é o perdão de Deus. Então é por isso que ele se rejubilava na revelação de Deus, porque ele sabia que nela há o perdão de Deus. Na Bíblia Sagrada se revela o quanto Deus nos ama, quanto Deus ama suas criaturas, o quanto Deus faz por elas. Aleluia, glórias a Deus. E para nós vermos o quanto ela é melhor, ela é superior a todos os escritos dos antigos. Hoje em dia o mundo ele valoriza muito
as culturas da Babilônia, do Egito. Até hoje, essas sociedades do passado influenciam a vida do povo ímpio. E o povo ímpio valoriza a sabedoria que tinham os babilônios, a sabedoria que tinham os egípcios. Nós sabemos que a sociedade valoriza o horóscopo. Tem até evangélicos que falam, você é de signo tal, de signo tal. Aqui não, graças a Deus, porque a palavra de Deus é pregada. Mas isso de horóscopo é coisa de babilônio, é coisa de povo que adora a criação mais do que o Criador. E nunca tem de estar na boca de crente. Mas o povo então gosta tanto, os babilônios. Você vê lá o Estado de São Paulo, o jornal, a Folha de São Paulo, tem horóscopo. Coisa dos babilônios. Você vê o povo falando de reencarnação, trazendo a influência dos egípcios, como o pastor pregou outro dia, está a influência dos egípcios até na maquiagem, no jeito dos brincos, tudo está influenciando na sociedade. A sociedade romana também influencia o direito, o Estado democrático de direito se baseia muito na sociedade de Roma, que tinha ali os fóruns, os tribunais, o modo de julgar, até mesmo o latim está presente no direito atual. Ouve-se falar muito de habeas corpus, em latim, porque vem desde lá. Então o povo pega a influência de sociedades que eles consideravam os mais sábios, os mais inteligentes. Um dos imperadores mais assassinos e loucos que teve, o Nero, é admirado por muitos. Ele tinha um filósofo, Sêneca, que era o seu amo. E o povo tem influência. O Sêneca falava tanta filosofia, tanta coisa importante, tanta coisa boa. E o Nero aprendia com ele, mas o Nero fez tanta loucura. O povo valoriza demais. Platão, Sócrates, Aristóteles, eles admiram demais essas pessoas. E deixam a palavra de Deus de lado. Só que a palavra de Deus tem muito mais valor do que todos esses. Nenhum desses, como a palavra de Deus, tem o valor de conseguir transformar uma alma. Quem já ouviu aqui dizer que um dia alguém lendo Platão, ou lendo Karl Marx e Engels, os comunistas, quem aqui um dia ouviu dizer que alguém saiu das drogas, saiu de ser um assassino, um traficante, porque leu Marx e Engels, porque leu política, porque leu um jornal, uma revista? Nunca! Mas esta palavra, quando foi entregue a tribos sozinhas, quando um missionário deixou ela uma vez em uma tribo e ele não pôde ficar, teve que ir embora. Anos depois, quando voltou, o povo tinha lido e o povo tinha aprendido e já tinha feito uma comunidade cristã ali, seguindo a Bíblia. E estava em ordem, sozinha a palavra de Deus lá. Aleluia! Todos esses livros que eu citei aqui de Karl Marx, Engels, só produziram guerras. Até hoje se vê o povo querendo brigar por questão política, se matar, derramar sangue, por questão política do comunismo. O comunismo só trouxe sangue. Tanto que a cor dele é a cor vermelha. Mas somente há um sangue que foi derramado, que devemos lembrar que é o mais inocente do que qualquer outro que se derrama. E que a Bíblia fala dele. O sangue de Jesus. A Bíblia põe o sangue de Jesus em alta estima. Aleluia, glória a Deus. Outras palavras muito antigas que se dão muito valor e até falam que Moisés se baseou, palavras dos babilônios ali, dos acádios, dos sumérios. Nós sabemos que Abraão veio lá da Babilônia, ele veio de Ur dos Caldeus, que era perto da própria Babilônia. Abraão foi chamado por Deus de lá. Do meio de um povo que adorava imagens e a criação e não o Criador, Abraão sempre quis o Criador. Ele queria o Deus que com ele falava, e tem até um mito judaico que fala que Abraão, antes, como o pai dele era pagão e adorava as estrelas e o sol, Abraão começou a ver que das estrelas à noite, a lua era maior. Então ele pensou a lua, mas aí depois veio o sol. Aí ele, então a lua passou, o sol é maior. E depois o sol se pôs e acabou-se e veio a lua de novo. Então ele falou, então é quem criou o sol e a lua que eu devo adorar. É um mito judaico, não é bíblico. Mas falam que só Deus sabe. Nós sabemos que Deus apareceu para ele como o Deus da revelação. O Deus da palavra. O Deus da voz que falava com ele. E sem Abraão vê-lo, só ouvindo os seus mandamentos, Abraão creu nele.
sem ver. No meio de um povo que só queria ver para crer, Abraão ouviu a palavra e creu sem ver. E Deus ainda falou para ir numa terra que ele também não via. E ele foi pela fé. Deus o chamou pela fé, foi desta maneira. Não como contam os hebreus, mas tinha lá na sociedade babilônica, de onde Abraão viveu, o código de Hammurabi, que é muito também respeitado hoje em dia, e falam até que Moisés se baseou porque tem umas semelhanças com algumas coisas que estão na lei de Moisés. Nós sabemos que na lei de Moisés tem aquela lei de indenização que fala olho por olho e dente por dente. Quer dizer, se alguém tira o dente de alguém, esta pessoa que ele prejudicou deve tirar o dente dele como pagamento. Indenização, já era um embrião disso, de indenização. Se alguém cega o olho do outro, o olho dele deve ser cegado. Moisés chegou a falar isso na lei. E muitos só valorizam essa parte. Falou isso. Jesus no Sermão do Monte falou que não era para ser só dessa forma, era para amar. Jesus falou, ouvistes que os antigos diziam olho por dente, mas eu digo também, dê a outra face a quem te bate. Não vos vingueis ao vosso inimigo. E muita gente fica pensando, Moisés ele plagiou o código de Hammurabi. Só que tem coisas que há na lei de Moisés que não há em nenhuma outra lei da sua época, ou antiga, ou pouco depois dele. Porque Moisés ele foi contemporâneo de egípcios, ele foi contemporâneo dos babilônios ali, e tinham essas leis já, e teve algumas coisas que eram até semelhantes. Só que na lei de Moisés, a lei de Deus, tem coisas que nós vamos aprender aqui hoje, que são superiores e não encontradas em nenhuma outra sociedade antiga, que o mundo acha que são superiores por inteligência, por influência que tiveram, que até hoje influenciam, porque o princípio das indenizações está nisso, mas só a palavra de Deus tem certos mandamentos. Aleluia, glórias a Deus. Só a palavra de Deus, e nós vamos ler aqui hoje, aleluia, coisas que só está na Bíblia Sagrada. E condenam muito principalmente a lei de Moisés. Nós vamos começar por ela, porque é a mais criticada. Porque chegam a dizer que até o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Deus do Novo. Querem dizer isso, mas é mentira. O inimigo, o ímpio, o Satanás, ele quer sempre distorcer e caluniar a Deus. No Jardim do Éden já foi assim, ele conversando com a mulher, ele dizia, Deus não quer o bem de vós, não quer que sejais como Ele. Ele vê que o fruto é bom para dar conhecimento, Ele quer impedir que comais, para que não sejais como Ele, conhecendo o bem e o mal. Satanás sempre quer difamar a Deus. Diabo significa caluniador, significa difamador, alguém que fala mal de alguém. E Satanás sempre foi assim, falando mal de alguém. Então, os ímpios, o mundo hoje, sempre critica, fala que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Mas nós vamos ver que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de amor do Novo. Porque o embrião da salvação, o princípio do plano de salvação de Deus vinha desde o começo, quando o homem se perdeu. E o mandamento de amar o próximo já vem desde aquele tempo. Levítico capítulo 19, versículo 17 e 18. Glórias a Deus. Olha, Levítico, um livro que leva até o nome daqueles que eram sacerdotes. Levítico 19, versículo 17 e 18. Eu já vou ler, o povo anote. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Deus, ele mandava, era um mandamento aqui. Tem muitas igrejas, tem uma igreja hoje que fala dos 10 mandamentos. Aqui Deus, ele carimbou com o nome sagrado. Ele falou, eu sou Yahvé. Ele mandou e ainda carimbou, eu sou Yahvé. Eu tenho autoridade sobre vós. E ele mandou o quê? O 17 e o 18. Não aborrecerás, pode pôr como sinônimo de aborrecer, odiar. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Isso não tinha no código de Hammurabi.
Isso não tinha nos egípcios, nos escritos deles que tem até hoje lá nos museus de história natural, de história arqueológica. Não tinha mandamento para amar o seu próximo. E não odiar no coração, não ter pensamentos de ódio no coração. Deus já queria um coração puro desde aquele tempo. Tem gente que pensa, só Jesus pregou a purificação por dentro. Jesus pregou, mas lá na lei Deus falou, é que um povo hebreu não quis priorizar isto, não entendeu direito isso, e na época de Jesus eles estavam com tudo distorcido, que Jesus corrigia eles o tempo todo, por causa de erros de interpretação. Eles enfatizaram outras coisas e esqueceram disto. E não é porque eles interpretaram errado que a palavra tem erro. O erro foi deles. E se a gente seguir errado também e o povo vê mau exemplo em nós, o erro é nosso, não da palavra, não de Deus. Porque Deus manda estar aqui. O povo não sabe porque não lê. Os jornais falam mal dela porque não lê. Mas você lendo, ouvindo aqui hoje, pregue, fale a verdade que o povo não fala. E vão saber que Deus é puro, que Deus ama, que Deus é um Deus de amor. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus não era um Deus odioso. Deus não pregava o ódio. No Antigo Testamento, em Levítico, ele já pregava o amor. Mandava que não era só para os levitas, era para todo Israel. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás. E nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Deus mandando não ter vingança, como muitos no crime, na cadeia, querem se vingar, quer sair para vingar. Deus já mandava lá no Antigo Testamento. Quem falou? Nunca creia no que dizem que não era o mesmo Deus. Era assim que mandava não se vingar nem guardar ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé, aquele que é santo. Eu sou o Deus de Israel. Disse Deus. Mandou amar. O código de Hammurabi dos babilônios, os hieróglifos dos egípcios, Platão, Aristóteles, Sócrates, nenhum deles mandava amar o seu próximo como a ti mesmo. Nenhum deles mandava, não havia esses mandamentos aqui. Então a Bíblia ela é superior a qualquer outro livro. Essa superioridade moral de mandar amar, porque os romanos lá não tinham piedade, soltavam aos leões. Nero aprendia com Sêneca um monte de filosofia, mas não deixou de ser um sanguinário. Botou fogo em Roma para depois consertá-la, porque ele queria ter a glória de reconstruí-la. E aí colocou a culpa nos cristãos, que já eram multiplicados lá na época. Então assim, ele não amava o próximo. Por que não lhe ensinaram? Porque ele não seguia a Bíblia Sagrada. Ele não seguia o livro do Deus de Israel. É o mesmo Deus. O Deus que já tinha o plano de salvação aqui. Aleluia. Também mandamentos de amor. Deuteronômio 7, verso 8. Glórias a Deus. 7, verso 8. Mas porque o Yahvé vos amava. Deuteronômio 7. Mas porque o Yahvé vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Yahvé vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então aqui está revelando que Deus já era um Deus de amor. Deus está falando em Deuteronômio 7, que o 7, versículo 7 diz, o Yahvé não tomou prazer em vós. É Deus falando com os hebreus, que no tempo de Jesus se sentiam superiores. No tempo de Jesus ali, quando Jesus veio para salvar, os judeus pensavam que eles eram uma raça superior, pensavam ali, nós somos um povo puro porque Deus nos escolheu, mas era exatamente por causa de Jesus que Deus tinha escolhido eles. E ali eles estavam querendo matar o Filho de Deus, e eles se sentiam superiores. Eles têm as promessas. Romanos 10, o apóstolo Paulo fala, 10, 1, 2, o apóstolo Paulo fala que ele ama Israel. Israel tem as promessas por causa do Messias. O Messias nasceu neles. Mas Deus ele fala aqui, o Yahvé não tomou prazer em vós, nem vos escolheu,
Porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deus estava mostrando que não era porque Israel era um povo grande, rico, numeroso, que Deus tomou prazer neles. Não, é porque Deus amou eles. Sempre foi o Deus de amor. Ele amou. Ah, mas ele esqueceu dos outros? Não, porque ele deixou a humanidade toda viver, até os pagãos, cometendo vários pecados, ficaram vivos até o dia de hoje, tem várias culturas. Deus os preservou até que o seu filho viesse, para salvar a todos nós. Senão ele dizimaria todos os outros e ficaria vivo só os judeus, mas não. Deus deu chance a tantos e a todos os outros. Até aqui do lado da América, quanto tempo ficaram aqui os índios no paganismo aqui? E depois Deus enviou o plano de salvação para cá. E até, graças a Deus, na Igreja da Fé Apostólica tem até uma aldeia lá no Mato Grosso do Sul que ele quer é servir ao Senhor Jesus Cristo e não os deuses pagãos da sua cultura, por escolha própria, porque se Deus atrai com o seu amor. Porque Deus ele não toma prazer se a pessoa é rica ou pobre, maior em número, mais populosa ou numerosa, mas sim porque Ele ama. É um Deus que tem o sentimento nobre do amor. Aleluia. O ser humano que tem a crueldade de matar, de tirar o que é do outro, é o ser humano que tem, mas Deus sempre mandou o ser humano amar. E esses mandamentos sempre foram superiores a todos os outros. Deus confiou esse mandamento a só um povo, para ser o povo que preparasse o caminho para a vinda do Senhor. Aquilo que João Batista fez, era a missão que o povo de Israel tinha, preparar o caminho para o Messias chegar. E esta palavra é a que havia de preparar. Deus mandava esses mandamentos e falou: povo santo, guarde esse mandamento, porque eu não vos escolhi por teres alguma qualidade melhor do que outro povo, mas é porque eu amei. E aí vós guardareis esses mandamentos e conservareis puros, porque o plano de salvação ia vir no meio deles. Salvação não só para eles, mas para toda a humanidade. Como Ele fez? Eu não sou nem judeu, estou aqui. Vocês não são hebreias, vocês não são hebreus e estão aqui. Então Deus é Deus de amor a todos os povos. Aleluia, glórias a Deus. Outro mandamento que fala do amor de Deus, Levítico 19:34. Glórias a Deus. Levítico 19:33 e 34. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na terra, não o oprimireis. Aqui era Deus falando aos hebreus já no Antigo Testamento. Aqueles sentimentos que na época de Jesus eles tinham com os estrangeiros, aqui Deus já falava que não era para ter tido. Porque Jesus criticou aquele comportamento que os judeus tinham, de se sentir superiores a samaritanos. Você vê que Jesus pregou para a mulher samaritana. E estranharam dele estar falando até com uma mulher e ainda samaritana. E ela mesma falou: como tu judeus fala a mim que sou samaritana? Mas porque tinha aqui. Deus nunca foi preconceituoso. Deus falou: e quando o estrangeiro peregrinar convosco na terra, não o oprimireis. Como um natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a ti mesmo. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Mais um mandamento de amor. Porque se naquele lá de Levítico 19, 17 e 18, falava para amar o seu irmão, aí pensar, é um irmão hebreu como eu sou hebreu, mas aqui está mandando amar o estrangeiro. Amareis o estrangeiro, aí já não era só o hebreu, o estrangeiro. Amá-lo-eis como ama a ti mesmo, um estranho, que não é natural do seu país. Que o povo de Israel no tempo de Jesus, por interpretar errado, tinha desprezo pelos estrangeiros, mas eles estavam esquecendo desta palavra. Porque era para amar o natural, era para amar o estrangeiro como se fosse o natural e como se fosse a si mesmo um estranho.
um egípcio que fosse pagão, porque já tinha um embrião de missões aqui. Já tinha um embrião que Deus quer salvar outras nações também. Por isso era para amar como ama a si mesmo, amar o egípcio. Porque Deus fez Israel sentir o que é ser um estrangeiro. Deus falou, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, já tivesses a lição do que é ser um estranho para um outro povo. Então por isso amareis também quem for estranho convosco. Os egípcios não trataram tão bem os israelitas. Os egípcios começaram a mandar as israelitas abortar, as hebreias abortar, colocaram parteiras responsáveis por matar as crianças. Então os egípcios não deram amor, porque os deuses deles, que o mundo hoje admira, que o mundo hoje faz séries de televisão, livros e muita gente lê, mitologia egípcia e quer saber a história dos deuses do Egito e se basear nas coisas deles e falar quanta sabedoria eles tinham. Só que eles não mandavam amar. Eram povos que cresceram através da escravidão dos outros. E agora, para começar a encerrar, esse tema que é um tema caro, escravidão. Porque hoje em dia se acusa muito os cristãos e os judeus que foram da primeira parte do plano de Deus, os 39 livros do Antigo Testamento que falam de mim, Jesus disse, de mim, né? Jesus disse, são elas que de mim testificam, os 39 do Antigo Testamento, testificam sobre ele. E os 27 do Novo falam que ele já veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus vivo. E aí acusam tanto os judeus e tanto os cristãos de ter apoiado a escravidão. Só que os que são detratores dos cristãos e dos judeus, o mundo ímpio, eles não falam a verdade. Porque eles não falam que os egípcios também tinham a base da sociedade na escravidão. Quantas vezes também os hindus, um povo também que hoje em dia é muito admirado, das melhores, as maiores redes de televisão já fazem novela com temática hindu, em anos que passaram, e aí todo mundo começa a comprar tudo que é hindu, e pôr cristal aqui, e se vestir como hindu, e fazer maquiagem como hindu, aí vira vegano igual os hindus, e começa a se influenciar pelo hinduísmo. Quando uma rede de televisão faz uma novela com a temática hindu, começa a adorar tudo o que eles adoram. Só que não sabe que a sociedade dele de castas escraviza pessoas, exclui pessoas, deixa pessoas à margem da sociedade cuidando de cadáveres ou pegando lixo. Isso eles não falam para vocês. Eles querem falar, os cristãos são preconceituosos, o Deus do Antigo Testamento mandava matar. Querem falar isso, caluniadores, detratores da palavra de Deus. Mas a verdade está aqui sendo pregada hoje. A palavra anuncia um Deus bom e verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus! Um Deus que se preocupou com o homem caído no chão, o homem caído na imundícia. E o Deus que quer tirar o homem dessa situação. Jesus mesmo falou com todas as letras. 19:10 de Lucas, ele disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então é isso, Deus ele quis salvar. Aí os detratores da igreja querem falar, Paulo apoiou a escravidão, Pedro também apoiou a escravidão, os israelitas se baseavam na escravidão, mas os hindus têm a sociedade de castas. Os babilônios eram tão cruéis, também se baseavam na escravidão. Muitos babilônios eram tão evoluídos na astronomia, na aritmética, na geometria dos astros, e eles são tão evoluídos e superiores e consultavam os mortos. Eles falam assim, né? O horóscopo, eles entendiam tudo, mas a sociedade babilônia era escravagista. O Egito era escravagista. Roma, que tem o direito do Estado democrático hoje em dia, baseado quase tudo lá, era escravagista. Isso eles não falam. Querem falar dos cristãos e dos hebreus. Querem falar mal de nós. Mas a lei de Moisés, a mais criticada de todas é o Pentateuco. É a Torá de Moisés, a mais, que falam, ele falava olho por olho, dente por dente. Ele falava ali que pôs todo o preconceito dos judeus desprezar os estrangeiros. Já vimos aqui que Deus mandava amar o estrangeiro como se fosse o natural.
porque já era um embrião das missões. E aqui agora vamos ver algo inédito, só mesmo. E olha aqui, não apareceu nos livros mais messiânicos de Isaías, ou no Salmo 22, no Salmo messiânico. Apareceu na Torá, mais criticada pela mídia e pelos ímpios. Glórias a Deus. Deuteronômio 23, do 15 ao 16. Uma palavra que mostra a superioridade. Que a palavra, ela é superior mesmo, ela não é igual, não se compara nenhuma outra a ela. 23 de Deuteronômio. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. 23, o versículo 15 e o 16. Deuteronômio 23, versículo 15 e 16. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolherem algumas das tuas portas, onde lhe estiver bem. Não o oprimirás. Aqui está tratando esse mandamento. Desmistifica tudo que acusam a Bíblia Sagrada de ser. Acusam ela de terem sido apoiadores da escravidão. Acusam tanto os cristãos também, depois rapidamente a gente vê no Novo Testamento também não respaldando assim a escravidão. É porque eles viviam em sociedades que eram escravagistas e para mudar isso, só o amor de Deus mesmo. Mas essa sociedade de Roma e de tudo mais não mudava, porque eles não tinham o amor de Deus. Paulo, quando escreveu ali, inspirado por Deus, suas cartas, epístolas, pastorais e todas as outras, ele não era o dono do poder e do governo, para ele abolir ali a escravidão. Não era com ele que estava ali o governo. Mas aqui, na Torá de Moisés, o 5º livro da Torá, 23, 15 de Deuteronômio, que quando um escravo, servo é sinônimo de escravo, quando um escravo se acolhesse com um hebreu, um escravo que estivesse apanhando do seu senhor, o senhor estivesse espancando demais ele, e esse escravo fugisse e se acolhesse com outro hebreu, tinha um mandamento, que não era para devolver ele para o senhor que queria matá-lo. Fazer piedade, ter misericórdia de um escravo que se acolhesse na tua casa. Porque o senhor dele estava procurando matar ele, a vida dele. Então, quando o escravo fugisse a ti, não era para facilmente, pegue-o. Não era. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolherem algumas das tuas portas, onde lhe estiver bem, e não o oprimirás. Só a Bíblia Sagrada tem este mandamento. Só a Torá de Moisés, os de Hammurabi, os dos egípcios, nenhum dava esse valor à vida de um escravo. Roma, Grécia, era tudo escravagista. E ninguém falava para ter esse cuidado com um escravo, para ter essa misericórdia de um escravo. Isso não contam para você. Os hindus também são escravagistas. E nenhum deles tem esse valor para um escravo. Até hoje lá, um escravo não pode fazer faculdade, ou tem castas abaixo dos escravos e tem gente sem casta. Não pode subir na sociedade, não pode ascender na vida. Então, todas essas sociedades, nenhuma tem esse mandamento. A lei de Deus tem, porque Deus é um Deus de amor. Isso derruba por terra todas as outras. E para encerrar rapidamente, em Filemão, no Novo Testamento, para mostrar que Deus também, no Novo Testamento, também combateu contra isto. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo em Filemão, ele falando ali com Filemão, no versículo 15, 16, e aí depois o 21. Paulo estava falando com Filemão de um escravo que tinha fugido de Filemão e provavelmente roubado alguma coisa, e esse escravo chegou a ser preso, e acabou Paulo encontrando ele em sua prisão e evangelizando Onésimo, que era o nome desse escravo, e ganhou ele para Cristo. Onésimo se arrependeu de ter fugido de seu senhor, e Paulo fala para Filemão
que agora o Onésimo já tinha sido livre e Paulo queria que ele recebesse. E ele falou, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, não já como escravo. Paulo já dá aqui uma pista do que ele queria que Filemão fizesse com o seu escravo que tinha fugido e provavelmente o roubado. Antes, quando não era cristão, mas se tornou um através de Paulo. E ele, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, daí, Paulo começa a meio que constranger, exigir, persuadir Filemão a perdoá-lo. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te fez algum dano, ou ele te deve alguma coisa, porque pode ser que, quando era ainda pecador, Onésimo tenha o roubado antes de fugir. Se ele te fez algum dano ou te deve algo, põe isso na minha conta. O apóstolo querendo restituir uma dívida. Deixa que eu pago a ti. E olha que Filemão tinha uma consideração por Paulo, que era como o pastor dele, que ganhou a alma de Filemão. Ganhou a alma de Filemão do mundo. E aí, então, Filemão tinha uma dívida com Paulo, como Paulo ganhou ele para Cristo. E ele agora dizia, olha, o seu escravo que te fez prejuízo, recebe-o agora como irmão, amado. E se fez alguma coisa ou dano, põe isso na minha conta. E eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Já falando aqui que ele ganhou a alma de Filemão. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Alegra as minhas entranhas no Senhor, fazendo o que ele estava pedindo. Receber. Ele ia enviar Onésimo de volta. E se Filemão não tivesse perdoado o que Onésimo fez, Filemão pegaria, puniria o escravo, levaria ele às autoridades. Ele fugiu de mim, ele era minha propriedade, ele ainda me roubou, pune-o, pena de morte, ou volta para a prisão. E Paulo estava pedindo que não fosse feito isso com o Onésimo. Que Filemão o perdoasse e até pusesse na conta de Paulo para Paulo pagar. Só que aí o 21 ele fala, aqui para encerrar, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então, se Paulo esperava de Filemão receber como irmão e perdoar a dívida, o que de maior que perdoar a dívida e a fuga da propriedade que ele era, o que de mais tinha? Somente dar a liberdade ao escravo e status de homem não mais escravo, mas liberto. Então Paulo estava incentivando Filemão não somente a perdoar a dívida, mas também dar o status de liberto, não mais escravo. Paulo aqui estava incentivando que acabasse com a escravidão, que Filemão fizesse mais do que perdoar a dívida, e sim desse alforria ao escravo. Aqui, na palavra da igreja de Cristo. Paulo, isso não falam. Querem falar que a igreja de Cristo olhou com vistas grossas, pôs panos quentes na escravidão, foi escravagista, mas não. Paulo estava incentivando Filemão a perdoar as dívidas de um escravo, cobrar dele e ainda dar a libertação ao escravo, voltar ao status de ser livre. Liberte ele. Farás mais do que eu te peço. Farás mais. Só faltava ele dar o status de liberto, de ser livre. Era o que Paulo queria, que acabasse com a escravidão do cristão, porque Paulo tinha sobre a igreja autoridade e liderança, mas sobre o mundo não. A sociedade de Roma era escravagista. Então, tem muitos tesouros aqui, como nós lemos, Salmo 19, o salmista dizendo que é inestimável o valor dessa escritura, o que ela produz em nós. Aleluia, glórias a Deus. Mas tem muito mais joias preciosas nesta palavra. Aleluia, glórias a Deus.